Sejam bem-vindos à nossa aula. Antes de começarmos o conteúdo da aula de hoje, eu tenho um recado que é de grande importância, a realização da atividade avaliativa, né? Não deixem de acessar no ambiente virtual de aprendizagem de vocês, disciplina de Tecnologia Farmacêutica 3, para que vocês possam ter acesso ao link para a realização da respectiva atividade, tá? Tem que ir lá na unidade 3. Me parece que não compartilhou a tela. Só um minutinho. Eu acredito que agora sim. Então, entrem no ambiente virtual de vocês, tá? E lá no ambiente virtual, na unidade 3, para ter acesso ao link para a realização da atividade avaliativa, vocês podem acessar o encontro 9. O encontro 9 no tópico aula. Tem lá, ó, link de acesso à atividade avaliativa. E tem no encontro 10 também. É porque eu tinha falado que eu ia postar no 9, mas me parece que a coordenação padronizou colocar no 10. Aí eu coloquei nos dois para não ter risco algum, tá? Acesse qualquer um desses links aqui e você é direcionado para o formulário do Google para fazer a sua atividade avaliativa. Ela se encerra às 22 horas de sexta-feira, mas eu não indico que se deixe para o último dia, porque pode ser que haja imprevisto, questão de conexão, a ferramenta esteja instável, e aí, se não realizar até as 22 horas do dia 24, né, na sexta-feira, fica sem a nota, tá ok? Bom, a nossa aula de hoje, a gente vai começar a segunda parte da ementa do curso. Então, o conteúdo, ele é dividido em 4 unidades. Para o primeiro bimestre, que foi a unidade 1 e 2, a gente trabalhou com formas farmacêuticas, sistemas farmacêuticos dispersos, emulsões, estabilidade de emulsões, o sistema do equilíbrio hidrófilo-lipófilo. Então, aqui a gente tem a unidade 1, né, emulsões e sistema EHL, e a unidade 2, estabilidade das emulsões. Hoje, nós vamos começar a unidade 3. Toda essa unidade é a respeito da fisiologia, da anatomia da pele e a absorção percutânea de fármacos. Então, a gente vai falar sobre a penetração ativa de fármacos através da pele e a gente gasta toda a unidade 3 para estar comentando a respeito disso. A aula de hoje é especificamente sobre a anatomofisiologia da pele. Algumas coisas é revisão, outras são informações novas, mas é preciso a gente ter esse conhecimento para que aí sim, na aula da semana que vem, a gente tenha condições de falar a respeito de absorção de fármacos através da pele, a questão de diferenças, né, entre penetração, permeação, absorção, até mesmo em relação à designação de alguns cosméticos, de alguns produtos, se eles atingem diferentes camadas da pele, eles recebem denominações diferentes, e isso a gente vai falar direitinho na aula da semana que vem, tá? Bom, então o conteúdo dessa aula vai estar postado no Encontro 11, tá? A gente vai falar, né, em toda essa unidade 3, não só na aula de hoje, sobre a anatomofisiologia da pele e permeação cutânea de fármacos. A aula de hoje é especificamente para a parte destinada à anatomia e à fisiologia da pele, tá? Bom, pessoal, os produtos destinados a serem utilizados na pele sem absorção para a circulação sistêmica são os denominados cosméticos. Quando só há penetração desse produto, ou seja, quando ele fica apenas retido à epiderme, o termo em geral utilizado para esses produtos é cosméticos mesmo. Mas existem alguns que têm uma penetração mais profunda, eles atravessam a epiderme e chegam até a derme. E aí sim, esses produtos têm a capacidade, né, de alterar a atividade e a estrutura da pele. Aí esses cosméticos acabam recebendo uma denominação especial, que são cosmecêuticos ou dermocosméticos. Na verdade, são aqueles cosméticos que a Anvisa reconhece como grau de risco 2, ou seja, que tem que ter
testes de eficácia e de segurança, tá? Agora, quando uma formulação de aplicação tópica consegue ser absorvida e exercer efeitos sistêmicos, ou chega a atravessar as camadas da pele e chegar, né, até os vasos sanguíneos, aí isso é uma formulação transdérmica, tá ok? Bom, a pele, ela é biologicamente caracterizada como sendo um órgão. Um órgão é um conjunto de diferentes tecidos biológicos integrados entre si para o desempenho de uma função. Por isso que a pele é um órgão, porque a pele ela é formada por vários tecidos. Então a gente tem tecido adiposo na pele, a gente tem tecidos conjuntivos, né, frouxo, tecido conjuntivo denso, e a gente tem tecido também o quê? Epitelial. Além disso, temos anexos, como pelos, unhas, cabelo. A pele é considerado o maior órgão do corpo Professor, humano. Oi? o senhor está mostrando slide porque não está aparecendo a imagem. Não? Não. E a tela está compartilhada, só um minuto. É só agora ou desde da hora que eu comecei? Não, só agora. Agora sim. Estou vendo os slides. E ele parou de aparecer em que parte da aula, você lembra? Agora que o senhor ia começar a explicar, começar a matéria e explicar bem aí, ó. E chegou a ver, né? Isso, eu vi. Aqui são só algumas informações, então nós estamos na parte mesmo. Agora está vendo, né? Isso. Bom, a pele é o maior órgão do corpo humano, em média 1,75 a 2 metros quadrados da superfície do nosso corpo, né, corresponde à pele. Então, 10 a 15% em média do nosso peso corporal é pele. E é um órgão de revestimento bastante complexo devido à diversidade de estruturas, células e tecidos que formam a pele. E a gente vai comentar isso hoje. A gente tem fibroblastos, né, como células da pele, melanócitos, queratinócitos. Temos diferentes tipos de fibras, inúmeros anexos, glândulas. Então, é bastante heterogêneo mesmo. Além, né, de pelos, folículo piloso e muita queratina em algumas regiões, como as unhas, né? Que funções a pele vem a desempenhar? Bom, a pele, ela protege contra lesões mecânicas, químicas e térmicas. A pele, ela é formada por células justapostas, aderidas, unidas umas às outras. Ela é uma barreira extremamente eficiente que impede a penetração de micro-organismos patogênicos, de substâncias. Ela é altamente impermeável porque a camada mais superficial da epiderme, né, é o extrato córneo, que é altamente queratinizado. A pele íntegra, sem ter sofrido nenhuma injúria ou nenhuma lesão, ela é altamente eficiente para impedir a entrada, inclusive, de vírus, que são seres ultramicroscópicos. Só o microscópio eletrônico consegue permitir a visualização de um vírus. E nem vírus na pele íntegra consegue penetrar. De tão eficiente a pele é como uma barreira física. Ela atua também como termorregulação, na presença de temperaturas muito baixas, né? Além dos músculos passarem por contrações espasmódicas, né? E você treme para gerar calor, pode haver o eriçamento também, o arrepio dos pelos, que vai reter um pouco de calor. E quando há uma elevação da temperatura corporal, ou quando você é submetido a uma situação de estresse, ou durante prática de atividade física, as glândulas sudoríparas liberam o suor, a água do suor capta o calor da superfície da pele, resfriando-a, né? Como eu disse, a camada mais superficial da pele, que a gente vai comentar em detalhes hoje, que é o extrato córneo, é queratinizado, é um tecido seco que protege a pele contra arranhões e pequenos ferimentos, graças à presença dessa queratina. A pele é capaz de detectar estímulos sensoriais, porque a gente tem as células de Merkel na epiderme, que captam os estímulos e leva isso para o processamento no cérebro,
e envia respostas em relação a esses estímulos, né? Então, o tato, pressão, frio ou calor, ou se você encosta em objeto pontiagudo, né? Ou se você encosta em uma superfície muito quente, você tem a detecção desses estímulos sensoriais até mesmo como uma forma de proteção. E, além disso, a pele exerce a função de ser um reservatório de sangue. A pele, os vasos sanguíneos da pele reservam uma quantidade bastante considerável de sangue. Já viu quando a pessoa leva um susto muito grande e aí você vira e fala assim, nossa, fulano chega e ficou branco. Ele fica mais pálido mesmo em relação à coloração da sua pele, né? Por quê? A liberação de hormônios, né, pelas suprarrenais, como a adrenalina, que prepara o organismo para reações de fuga e luta, vai buscar ou vai deslocar a necessidade de sangue para músculos, para que leve nutrientes e oxigenação, porque quando a adrenalina é liberada, o organismo está preparado para alguma reação de fuga ou de luta e ele está em extremo estado de alerta. E aí, grande parte da nutrição e da oxigenação para esses tecidos, principalmente o batimento do coração e as células musculares, para você reagir a algum estímulo, né? Esse sangue ele é principalmente vinculado, né, da pele. E aí depois, né, que a pessoa vai voltando ao normal, passou aquele susto, ela vai voltando a ter uma coloração mais rosada, a coloração normal da sua pele mesmo. Mas quando a pessoa leva um susto muito branco, quando a pessoa leva um susto muito grande, a gente diz que ela ficou branca por causa disso. Porque a adrenalina ela vai requerer a presença de sangue, né, em outras células, como as musculares, e esse sangue ele vai ser retirado da pele, principalmente. Então, a pele tem uma grande quantidade armazenada de sangue. Na verdade, a gente está falando pele, né, mas nós vamos estudar, a pele tem 3 camadas. A camada que tem sangue é da derme e tecido subcutâneo, né, para o interior. A camada mais superficial, ela é avascularizada, a epiderme, ou seja, ela não tem vasos sanguíneos. Bom, todos os tipos de pele vão basicamente ter a mesma estrutura básica. E aí a gente tem, dependendo da parte do corpo, um tipo ou outro de pele. Então, nós temos basicamente aquela pele chamada de pele espessa ou glabra, que é a pele da palma das mãos e da planta dos pés, que é aquela pele que não tem pelos. E nós temos a pele delgada ou pelificada, que é aquela encontrada no restante do nosso corpo. A pele espessa, ela é glabra, por não ter pelos, e ela é encontrada na palma das mãos e na planta dos pés. Essa pele da região da palma das mãos e plantas dos pés, ela não tem glândulas sebáceas, não tem músculo eretor do pelo, não tem folículo piloso. A glândula sebácea está sempre associada a um folículo piloso. Então, por isso que não tem glândulas sebáceas nessa região da pele, porque nós não temos o quê? Folículo piloso aí. Tanto é que a gente não tem acne na palma das mãos e nas plantas dos pés, porque a acne é uma infecção, né? É uma desregulação da unidade pilosebácea. Envolve folículo piloso e envolve também glândula sebácea. Que palma das mãos e plantas dos pés o quê? Não tem. A gente só tem o quê na palma das mãos e plantas dos pés? As glândulas sudoríparas. Essa pele é chamada de espessa porque, assim, a gente tem a pele se divide basicamente em 3 camadas. Epiderme, derme e tecido subcutâneo, ou hipoderme, mas é um termo em desuso. Só a epiderme, ela pode ter 5 subcamadas, e que nós vamos estudar 5 hoje. A pele espessa ou glabra, que é da palma das mãos e plantas dos pés, tem essas 5 subcamadas. A pele delgada ou pelificada tem 4. Então, por isso a gente fala que ela é espessa. Ela tem uma camada a mais, que é o extrato lúcido ou camada de transição, ou camada lúcida, tá? Que fica entre o extrato córneo e a camada granulosa. A gente vai falar dessas camadas da epiderme hoje e eu volto a lembrar dessa característica da pele espessa. Já a pele delgada, que está na restante da pele do corpo, não tem 5 subcamadas, tem 4 camadas, por isso que ela não é chamada de espessa, e ela é pelificada. Então, tem glândula sudorípara, tem glândula sebácea, tem folículo piloso, tem músculo eretor do pelo, porque nessas regiões do corpo, que não seja palma das mãos e plantas dos pés, ela é toda pelificada.
claro, há regiões genitais, e caso do homem, peitoral, pernas, em que os pelos são mais visíveis. E existem determinadas regiões que, mesmo que você não visualize o pelo, é porque eles são muito finos, muito pequenos, ou de coloração muito clara, e aí a olho nu às vezes você não percebe, mas tem pelo distribuído em toda a superfície da pele delgada. Tem alguma dúvida ou alguma curiosidade? Não? Não, por Bom, enquanto assim, não, professor. tá ok. Assim como, por exemplo, o intestino tem uma microbiota, né? Uma população de bactérias ali que vive, que são importantes para a manutenção do órgão e evitar que bactérias patogênicas, por exemplo, se proliferem, a gente também tem uma microbiota normal da pele, ou flora cutânea, né? Ou microbiota cutânea, formada por algumas espécies de bactérias, alguns fungos, alguns tipos de levedura, que são importantes para colonizarem a pele e impedir que micro-organismos patogênicos ou causadores de doença possam se proliferar e causar alguma infecção tópica. Nós temos, então, dessa flora ou microbiota normal, a chamada flora residente ou permanente, que são micro-organismos saprófitos que se alimentam, né, dos produtos das glândulas sebáceas, utilizam a água ali das glândulas sudoríparas, alguns minerais, se alimentam da queratina da superfície da pele e são importantes para impedir que a pele seja colonizada pela flora transitória ou patogênica, que são as bactérias ou micro-organismos, fungos, capazes de causar algum tipo de infecção. Elas são essenciais, essa flora residente ou permanente, tá? Para evitar que micro-organismos patogênicos possam crescer. Elas geralmente não são patogênicas, mas podem se tornar devido a algumas condições. Então, por exemplo, Propionibacterium. As propionibactérias fazem parte da flora residente ou permanente, da microbiota normal da pele. Mas, em certas condições, essas bactérias podem se tornar patogênicas. Então, por exemplo, quando você tem uma desregulação da unidade pilosebácea, hiperatividade da glândula sebácea, com hiperqueratinização folicular, o extrato córneo produz muita queratina que obstrui o duto da glândula sebácea, essa secreção se acumula. E aí essas bactérias utilizam essa secreção como substrato, se multiplica de forma muito exacerbada. Elas são altamente quimiotáticas, então elas atraem células do sistema imune. Aí neutrófilo, fagocita, esses restos de célula morta com bactéria, formam um pus, que é o que a gente chama de comedão. Aquelas espinhas internas. Então é uma infecção da pele, né? Mas as propionibactérias, principalmente a espécie Propionibacterium acnes, que está associada à acne, é da flora residente ou permanente. Só que, como está dizendo aí no slide, elas não são patogênicas, mas pode se tornar devido a certas condições. Então, quando a pele é muito oleosa, com tendência à acne, né? Existe um fungo também relacionado à acne, Pityrosporum ovale, mas a maioria dos casos de acne é Propionibacterium, tá? Agora, flora transitória ou patogênica, elas são resultantes da contaminação diária acidental. Elas tendem, se atingirem, né, a superfície da pele, não sobreviver, não se proliferar devido à presença das bactérias da flora residente ou permanente, tá? Mas, apesar da sobrevivência delas ser fraca e temporária na superfície da pele, né, se houver alguma desequilíbrio na multiplicação da microbiota da flora residente ou permanente, elas podem se multiplicar, tá? Exemplos de micro-organismos que fazem parte da microbiota normal da pele, que é a flora residente ou permanente. Estafilococcus, elas estão ali presentes. Nós temos também as propionibactérias, da flora residente ou permanente, da flora normal. Mas como eu disse para vocês, dependendo de algumas condições, ela pode se tornar patogênica, que é o caso da Propionibacterium acnes. E algumas espécies de leveduras, tá? Agora, na flora transitória ou patogênica, a gente tem Streptococcus, Staphylococcus dourados e outras espécies de leveduras. Os Staphylococcus dourados,
é o nome popular ou comum do Staphylococcus aureus, que já tem cepas muito resistentes. E essa espécie de Staphylococcus, sim, ela é uma flora patogênica, tá? As outras espécies de Staphylococcus, né, elas fazem parte da microbiota permanente ou microbiota normal. Já viu que no processo de queimadura da pele, por exemplo, uma das primeiras medidas a se tomar é passar uma pomada, né, de sulfadiazina de prata. Aquilo ali não tem nada a ver com hidratação da pele, cicatrização. A sulfadiazina de prata, ela é um antibiótico, é um antibacteriano, para matar as bactérias, até mesmo da flora residente ou permanente, porque se elas atingirem a circulação sistêmica, elas podem causar infecção. Elas não causam na superfície da pele, principalmente se tiver Staphylococcus aureus. Tem cepas de bactérias Staphylococcus aureus hoje muito resistentes. E é por isso que não se indica o uso diário daqueles sabonetes antissépticos. Porque esses sabonetes antissépticos, antibacterianos, né, do tipo Soapex, por exemplo, utilizar todos os dias, em todos os banhos, você acaba diminuindo a população de bactérias da flora residente ou permanente, que é importante para manter o equilíbrio na superfície da pele e evitar que a flora patogênica ou transitória possa crescer, tá? É a mesma coisa para sabonete vaginal íntimo. A gente sabe que ali a gente tem as bactérias, né, os lactobacilos de duodenline na vagina, que fermentam a glicose, tornam meio ácido, que é essencial para evitar infecções na região vaginal. E se você diminuir essa população de bactérias de lactobacilos de duodenline na região vaginal, você acaba favorecendo infecções nessa região, tá? Bom, a hidratação da nossa pele, pessoal, ela é mantida graças a uma dispersão formada pelas secreções das glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas. Então, a superfície da nossa pele, ela tem uma emulsão do tipo água em óleo, chamada de manto ou filme hidrolipídico. O que nós falamos a respeito de emulsões, que foi o conteúdo da nossa primeira e segunda unidade da disciplina? As emulsões são dispersões farmacêuticas formadas por duas fases, uma fase oleosa e uma fase aquosa. Por isso que a superfície da nossa pele, ela é considerada uma emulsão, porque ela tem uma secreção hidrofílica, aquosa, com afinidade pela água, né? Proveniente das glândulas sudoríparas, que tem água e minerais, cloreto, potássio, até mesmo sódio, e uma secreção lipídica, contendo triglicerídeos, colesterol do tipo cera, proveniente das glândulas sebáceas. E aí, essa dispersão, né, da fase aquosa das glândulas sudoríparas e a fase oleosa das glândulas sebáceas, você tem uma emulsão do tipo água em óleo que mantém a hidratação da pele, chamada de manto hidrolipídico. Só a água das glândulas sudoríparas não seria o suficiente para manter a hidratação adequada da pele. Tanto é que quando a pessoa está com uso de Rocutan, isotretinoína, para o tratamento de acne grau 4, é um efeito colateral da medicação o aumento da transpiração. E ainda assim a pele fica extremamente ressecada, demonstrando que se não tiver a secreção lipídica, você não mantém essa hidratação de forma adequada. Porque a isotretinoína ou Rocutan atrofia o duto da glândula sebácea. E aí você diminui muito a liberação dessa secreção graxa, do sebo, que é justamente para evitar a acne, né? Só que aí isso acontece na superfície da pele como um todo. E aí a pele fica altamente ressecada. Porque a secreção lipídica, ela forma um filme oclusivo que impede a evaporação da camada hidratante natural, que impede a evaporação da água, né? E se você não tem esse filme oclusivo da glândula sebácea, a água evapora muito facilmente e não mantém a hidratação de forma adequada. E aí, por isso que cremes, que são emulsões, né, formam essa oclusão na superfície da pele, exercendo o que seria a ação desse manto hidrolipídico. Bom, esse manto hidrolipídico é formado pelo quê? Basicamente, o conteúdo da secreção da glândula sudorípara, água, minerais, eletrólitos e os componentes da secreção da glândula sebácea, que é uma secreção lipídica com triglicerídeos, colesterol do tipo cera, né? Mas essa composição é mais complexa, né? A gente tem também ali queratina, porque a superfície da pele ela é impermeabilizada
por essa queratina, protegendo a pele contra arranhões, pequenos ferimentos, né? A gente tem também ali colesterol, ceramidas, ácidos graxos, triglicerídeos, né? Tudo isso derivado das glândulas sebáceas, é o sebo, né? O fator de hidratação natural da pele, o FHN, ou se a sigla for derivada do inglês NMF, que tem ureia, que vocês viram que em emulsão, quando a gente põe ureia acima de 20%, ela é altamente hidratante, né? Tem ácido lático, tem ácido pilorridônico carboxílico, que retém água na superfície da pele. Então, além dessas secreções das glândulas sebáceas e dos componentes do fator de hidratação natural da pele, a gente tem a secreção proveniente das glândulas sudoríparas, a secreção sudoral, que tem água, minerais, né, do tipo potássio, cloreto, sódio. O manto hidrolipídico é essencial para manter a hidratação da camada córnea. Como eu disse para vocês, só a água, só o suor não mantém a hidratação da pele. Se não formar um filme oclusivo ali, que impede a evaporação dessa água, e isso é muito observado para quem está fazendo uso de Roacutan, porque aí a secreção lipídica, né, a secreção da glândula sebácea fica muito prejudicada, a pele fica extremamente ressecada e muito vulnerável às agressões ambientais. Mantém a acidez cutânea devido ao poder tampão dos aminoácidos presentes nesse manto hidrolipídico. O pH da pele, principalmente do rosto, é um pH ácido, porque a queratina formadora da pele e do cabelo também, né, tem ponto isoelétrico baixo. Então, o pH em que cargas positivas e negativas se neutralizam é um pH abaixo de 7, é um pH ácido. Desempenha a função de barreira contra agressões externas, né? Como eu disse, a pele hidratada ela fica mais protegida contra as agressões ambientais ou efeitos ambientais adversos. E toda essa secreção, esses elementos do tipo queratina, o fator de hidratação natural da pele, o suor, o sebo, né, a secreção lipídica, serve de alimento para a microbiota normal da pele, que a gente acabou de falar, é importantíssimo para evitar que a pele seja colonizada por micro-organismos patogênicos. Né? Dúvidas, pessoal? Alguma dúvida? Não. A pele, basicamente dizendo, tem 3 camadas. Só que essas camadas vão se dividir em subcamadas. Mas a estrutura básica da pele é epiderme, como a camada mais externa, a derme como camada intermediária, e nós temos ali como última camada da pele o tecido subcutâneo, que era antigamente chamado de hipoderme, mas é um termo em desuso. O mais correto é chamar tecido subcutâneo. Então, epiderme, derme, hipoderme, ou epiderme, derme, tecido subcutâneo. A epiderme é basicamente tecido epitelial, a derme é tecido conjuntivo, mas ela é muito complexa, porque na derme é que vai ter músculo eretor do pelo, folículo piloso, glândula sudorípara, glândula sebácea, vasos sanguíneos, as fibras colágenas, elásticas, mergulhadas numa substância fundamental amorfa, com consistência de gelatina, né, dando a coesão, né, para as estruturas e células, além de fibroblastos, né, que é o tecido conjuntivo, constituinte ali. E o tecido subcutâneo, basicamente, são células contendo vacúolos com gordura, que são as células adiposas, né? Então, nós vamos falar de cada uma dessas camadas e nós vamos começar pela epiderme. A epiderme é a camada mais superficial da pele, mas a epiderme, só ela é subdividida, né, em 5 subcamadas. Na verdade, na palma das mãos e na planta dos pés. No restante da pele do corpo, são 4 subcamadas. Então, num corte histológico da pele, vejam vocês a espessura da epiderme. Aqui está a epiderme com todas as 5 subcamadas. E só a camada mais externa da epiderme, que é o extrato córneo, ou camada córnea, que é formada por células altamente queratinizadas, mortas, impermeáveis, tá? Em formato de escama, olha lá. É essa camada aqui que exerce uma importante função
exerce uma importante função protegendo a pele contra arranhões e pequenos ferimentos, ou então impermeabilizando a pele, impedindo a penetração de substâncias, de micro-organismos patogênicos, tá? E essa camada córnea, o extrato córneo, ele vai se desprendendo, né? A gente vai perdendo células da pele ao longo de todo o dia, em média 6 a 14 gramas por dia. E aí, as células da camada mais interna é que vão se dividindo para repor essas células que estão se descamando, né? Quando a pele está muito espessa, em algumas regiões como joelho, cotovelo, é porque houve uma dificuldade de descamação ou esfoliação ou remoção de camadas mortas dessas células da camada córnea, tá? Abaixo da epiderme, aí já vem a derme, que é o que? Tecido conjuntivo, tá? Aí essa região aqui, ó, rosa mais claro, já é tudo da derme, tecido conjuntivo. Aqui é tecido epitelial da epiderme. A pele, pela sua camada externa ser formada por um epitélio pavimentoso estratificado queratinizado, né? Pavimentoso porque as células são achatadas, lembrando um ladrilho, pavimentos, né? Estratificado porque são várias camadas de célula, queratinizado porque tem muita queratina e por isso que é um tecido seco. Por exemplo, mucosa, igual a mucosa bucal, mucosa vaginal, é epitélio pavimentoso estratificado, não queratinizado. Então, é um tecido úmido, tá? Olha lá. As 5 subcamadas constituintes da epiderme. Nós temos uma membrana ou camada basal de proteínas que separa a epiderme da derme. Abaixo da membrana basal, derme. Acima, epiderme. E essa membrana basal é que dá a coesão e mantém unidas os tecidos epiteliais ao tecido conjuntivo. Da parte mais interna para a parte mais externa da epiderme, a gente tem a camada basal ou germinativa, como o próprio nome está dizendo. Camada basal, está na base, está próxima à membrana basal. E germinativa porque as células se multiplicam tem uma alta capacidade de divisão celular. Estão em alta atividade mitótica, sofrendo mitose. Por quê? Porque são essas células que vão repor as células lá da camada córnea, que estão se desprendendo constantemente ao longo do dia na nossa pele. Então, de acordo com que elas se multiplicam, elas vão repondo as camadas da camada, as células, né, da camada córnea que foram perdidas para o ambiente. Então, elas passam por um alto processo, né, de divisão celular. Quando elas chegam aqui nessa camada granulosa, elas produzem o retículo endoplasmático rugoso delas, uma grande quantidade de queratina, por isso que é a camada granulosa. A célula fica com grânulos repletos de queratina. E, de acordo com que a queratina vai ocupando o citoplasma dessas células, ela vai perdendo os componentes celulares, núcleo, as organelas citoplasmáticas, até que quando ela chega na superfície da pele e ela se achata e adquire essa forma de pavimento, né, daí epitélio pavimentoso, ela está morta e repleta de queratina. Mas a função dela ali é isso mesmo, é impermeabilizar. Então é importante ela estar altamente o quê? Queratinizada, tá? Entre a camada basal e a granulosa, você tem a espinhosa, que é mais para manter a coesão entre as células da epiderme, não tem, assim, uma função muito representativa. E aqui é aquela camada de transição ou extrato lúcido, que só está na palma das mãos e planta dos pés. Na restante do corpo, a gente só tem camada basal, espinhosa, granulosa, e da granulosa a gente já vai para a camada córnea. Essa camada de transição, que é pouco representativa, com função também desconhecida, ela só está na palma das mãos e planta dos pés. Daí, a pele da palma das mãos e planta dos pés ser chamada de espessa ou glabra. Glabra sem pelos e espessa, porque ela tem 5 camadas, uma a mais do que é da pele delgada ou pelificada, que é a pele do corpo, né? Então, em um corte histológico, né, da parte inferior para superior, que foi a ordem que eu utilizei aqui para explicar essa figura, né, nós temos a camada basal ou germinativa, que são essas células de volume maior, que se dividem constantemente para repor as células da camada córnea lá que são perdidas, né? Aí você vai para a camada espinhosa ou malpighiana, que é aquela que mantém a coesão entre as células da epiderme. O extrato granuloso, esse extrato granuloso é repleto de células com grânulos de queratina, é quando o retículo endoplasmático das células da camada basal, o retículo endoplasmático rugoso, produziu muita queratina e essas células estão repletas de grânulos com queratina, onde ela começa a perder os componentes celulares, núcleo.
Se for na palma das mãos e planta dos pés, você tem uma camada de transição, que é o extrato lúcido, ou camada lúcida, e quando ela chega aqui no extrato ou camada córnea, essas células já estão mortas e repletas de queratina no seu citoplasma. Abaixo aqui da camada basal é a derme. Olha aqui, a derme nesse outro corte. E aí a camada do extrato basal, a camada espinhosa malpighiana, a granulosa e o extrato quê? E o extrato córneo, tá? Então aqui, ó, mostrando a camada espessa ou glabra, que é a da palma das mãos e plantas dos pés, com o extrato lúcido, né? Aqui, a pele delgada ou pelificada, que é a do restante do corpo, sem o extrato lúcido. A camada basal ou germinativa, a principal característica, que foi aquela que eu disse para vocês, é a sua grande capacidade de renovação celular. Então, elas estão se multiplicando para repor as células da camada córnea que são perdidas. De acordo com que essas células vão se multiplicando, elas vão migrando em direção à superfície da pele, vão produzindo queratina, acumulando essa queratina no seu citoplasma, perdendo os componentes celulares, até chegar na superfície da epiderme, elas se achatam no seu interior, repletas de queratina, impermeabilizando, protegendo a pele contra arranhões, pequenos ferimentos, penetração de substâncias e micro-organismos patogênicos. Essas células com alta capacidade de divisão celular, que vão constituir as células aqui do extrato córneo, são os queratinócitos, porque são células que produzem queratina. Não foi mostrado aqui no desenho, mas além de queratinócitos, a gente tem aqui na camada basal os melanócitos, que são as células que convertem o aminoácido tirosina em melanina, que dá a cor característica da pele, baseado no código genético que o indivíduo recebe, né? Se a pessoa tiver uma pele de coloração mais escura, ela vai produzir mais eumelanina. Se tiver uma pele de coloração mais clara, vai produzir mais feomelanina. Mas a gente tem bem mais queratinócitos do que melanócitos. É uma proporção, olha aqui, de 36 queratinócitos para apenas um melanócito. E aqui também, além de melanócito e queratinócito, a gente tem células de Merkel, que são aquelas células que são capazes de captar os estímulos ambientais e levar para o cérebro e processar essa informação. Você encosta num objeto pontiagudo, ou numa superfície muito quente, ou então muito fria. Só fazendo um adendo, porque isso aqui é mais conteúdo da disciplina de cosmetologia, existe uma tecnologia, utilizando um equipamento chamado de laser de CO2 fracionado, que estimula a renovação da pele em um intervalo de tempo menor do que isso acontece naturalmente. Então, essa reposição de células da camada da pele é em média de 20 a 30 dias, um mês. Você renovou toda a superfície da sua pele. Tanto é que quando você bronzeia, não se expõe mais ao sol, né, você acaba perdendo aquele bronzeado. Só que o que acontece? Esse processo ele começa a acontecer de forma um pouco lenta, né? Professor, Oi? Oi? se a pele ela faz essa renovação, por que igual vai no dermatologista, eles falam que tem que esfoliar a pele? É isso que eu vou explicar. É isso que eu vou explicar agora. O que a esfoliação faz? Por que é importante em relação a essa renovação? Porque o que acontece? A pele entra num processo de metabolismo basal. Ela vai renovar essa pele, mas assim, numa velocidade e numa quantidade de produção de células sintetizadas muito lenta. Por quê? Porque não está havendo ali nenhum estímulo que leve a uma renovação em intervalo de tempo menor. Por exemplo, o laser de CO2 fracionado, ele vai levar essa renovação da pele, em média, para uma semana. Em vez de um mês, 20, 30 dias, para 7 dias. Por quê? Porque o laser causa uma inflamação na pele. E essa inflamação vai estimular a multiplicação de células da epiderme, os queratinócitos, e vai na derme também estimular a produção de fibroblastos, que são as células que produzem queratina e o quê? E elastina, que são células que dão tônus, sustentação e elasticidade para a pele. Então, por isso que esses equipamentos, essas tecnologias que levam a uma inflamação na pele, né, às vezes é contraditório. Nossa, isso vai inflamar a pele e vai levar a uma renovação e contribui para o rejuvenescimento? Sim, porque a pele fica num estado meio que de dormência. Ela só se multiplica ali para manter as células da camada córnea que foram perdidas. Agora, se você vem com estímulo inflamatório, você vai levar
a uma maior renovação das células dessa pele, você vai levar a um processo infeccioso que vai atrair fibroblastos. Quanto mais fibroblastos você tiver, e se está inflamado, a pele vai entender que ela precisa produzir mais colágeno e elastina para dar sustentação, tônus e elasticidade para essa pele. Por isso que nos processos também de rejuvenescimento, você usa cânulas, né? Para injetar o ácido hialurônico, para preencher, mas também aquela cânula, ela é usada não só para aplicar. Geralmente, né, os profissionais fazem um movimento com essa cânula, principalmente onde há cicatriz de acne, para dar um efeito debridante. É para descolar ali as células da epiderme e causar um processo inflamatório. Fica dolorido mesmo, né, por alguns dias enquanto você apalpa, mas é esse processo inflamatório que atrai células fibroblastos, que vai aumentar a produção de colágeno e elastina. Isso na derma, a gente não chegou nela ainda, mas vai levar também a um estímulo na proliferação de células da epiderme, no caso, os queratinócitos. E isso é importante para a renovação e, consequentemente, para o rejuvenescimento da pele, né? O laser de CO2 fracionado faz isso. Os preenchimentos, eles vão ocupar aquela gordura que é perdida nos coxins adiposos faciais. Estou só fazendo um adendo porque isso, basicamente, não está na ementa da tecnologia farmacêutica 3. Isso é cosmetologia. Quando você envelhece, o rosto jovem, de um modo geral, ele tende a ter um formato elíptico. Com a diminuição da produção de fibra elástica e colágena, você tem a quadralização facial, que é aquele rosto que a gente fala de o rosto de bulldog, né? E aí, você tem que preencher esses coxins adiposos faciais, porque com a idade tem a reabsorção óssea, essa reabsorção de gordura, e aí você põe isso com um ácido hialurônico de alta densidade, que é na forma de um gel, e você até, de certa forma, molda ele, né? Quando você quer aumentar, assim, a questão da simetria nas mandíbulas, ou então no queixo, por exemplo, né? Se for na região dos olhos, é um ácido hialurônico mais diluído, igual o Skin Buster, né? E existem também os estimuladores de colágeno, tá? Tem o Radiesse e o Sculptra, que são substâncias biocompatíveis injetadas na pele que estimulam a produção de colágeno. O Radiesse usa hidroxiapatita de cálcio. O Sculptra, ácido L-polilático. E tem também ácido hialurônico, que causa uma hidratação mais profunda na pele, como o Volite. Então, tem muitas alternativas, né? Tem que se procurar um bom profissional e ver qual que ele indica, de acordo com a sua idade ou de acordo com as características da sua pele, tá? Professor, mas Oi. em relação ao envelhecimento, eu queria saber por que a pele envelhece? Por falta de água? Como que ocorre esse processo aí da pele envelhecer? São muitos processos envolvidos, tá? Então, é uma série de fatores. Primeiro, a atividade de glândula sudorípara e sebácea diminui. Se você diminuir a atividade de glândula sudorípara e sebácea, a produção daquele manto hidrolipídico, essa emulsão que a gente acabou de estudar, ela já não tem mais aquela composição do fator de hidratação natural da pele, aqui ó, que a gente falou, olha lá, os componentes do fator de hidratação natural da pele com ureia, isso já não é mais produzido de forma efetiva. Então, esse manto hidrolipídico aqui, ó, a produção dele diminui. Se essa produção diminui, você retém menos água nos perfis da pele e diminui a hidratação. Esse é um fator. Segunda coisa, naturalmente, assim como diminui a atividade de glândula sudorípara e sebácea, você diminui a produção de fibra colágena e elástica. A fibra elástica dá elasticidade para a pele. Você puxa e faz com que ela volte para a forma original, é a fibra elástica. E o que dá tônus e sustentação para a pele são fibras grossas e resistentes, que é o colágeno. E aí é por isso que acontece o quê? A quadralização facial, aquele rosto com efeito de bulldog. Aí começa o bigode chinês, as linhas de marionete, né? E além disso, com a idade tem uma reabsorção de gordura, por isso que tem que fazer preenchimento, né? E tem reabsorção óssea também, diminui a estrutura óssea da face. Então são o quê? São vários fatores. E existe ainda um fator externo relacionado ao envelhecimento precoce, que é a radiação ultravioleta, que é o sol. O sol é o principal fator externo relacionado ao envelhecimento da pele. Qualquer outra parte do corpo que não se expõe constantemente ao sol, ela tem um aspecto mais jovem do que da face ou de qualquer outra região do seu corpo que se expõe ao sol. Por isso que o uso de filtro solar é importantíssimo
Porque a radiação ultravioleta estimula colagenase e elastase. Colagenase é uma enzima que degrada colágeno. Elastase é uma enzima que degrada elastina. Então, além da idade diminuir a produção dessas fibras, se expondo ao sol, você produz enzimas que o pouco que você produz, essas enzimas ainda estão o quê? Destruindo, está degradando. Por isso que o uso de filtro solar é essencial e primordial, tá? Professor, mas lá, quando eu trabalhava na farmácia, vendia muito colágeno. Ele realmente funciona? Colágeno tópico ou sistêmico? Oi? Não, o pessoal tomava o pozinho e comprimido, entendeu? Cápsula de colágeno. Pois é, e aí você já viu que tem colágeno de tudo quanto é preço? Já. Porque qual que é o problema do colágeno? É a absorção dele. Então, na verdade, quando você fala assim, colágeno hidrolisado, né, as cadeias hidrolisadas, o colágeno é uma proteína. Proteínas são aminoácidos unidos por ligações peptídicas. Quando você ingere uma proteína, você não absorve a proteína. Você tem que digerir ela, e no caso da proteína, cliva as ligações peptídicas, e você absorve quem? Os aminoácidos, certo? Só que esses aminoácidos, o seu organismo pode utilizar para produzir diversas outras proteínas e não necessariamente o colágeno. Então, por exemplo, se você ingeriu esse colágeno próximo à prática de uma atividade física, ele não vai produzir colágeno, ele vai produzir proteínas relacionadas à regeneração da fibra, o quê? Da fibra muscular. Agora, não é que você digere essas cadeias em cada aminoácido individualmente. Às vezes, você tem pequenas cadeias que podem ser absorvidas com 10, 15, 5 aminoácidos. Então, o mais efetivo são os peptídeos bioativos, os peptídeos de colágeno, porque eles já têm a cadeia, que é uma sequência do colágeno da pele, que aí o organismo não vai querer utilizar aquela cadeia para sintetizar uma outra proteína, porque parte dela, a sequência dela já está pronta, que é o caso do Verisol, por exemplo, né? Então, esses peptídeos bioativos ou peptídeos de colágeno são muito mais eficientes do que esse colágeno que você toma em pó, tá? Certo? Certo. Juliana, agora é o seguinte, chegou numa certa idade, se for colágeno tópico ou se for qualquer outro produto anti-envelhecimento, só eles não são suficientes, por melhor que seja a tecnologia, tá? O que você nunca pode deixar de fazer uso é o filtro solar. E isso, assim, desde muito cedo. Agora, chega um ponto que a nível de estrutura óssea, musculatura, que tem que se partir para manter a jovialidade da pele para procedimentos, tá? Do tipo preenchimento, os estimuladores de colágeno. Um estimulador de colágeno do tipo Radiesse ou Sculpta, que é esse que com cânula você coloca, é anos-luz mais eficiente do que você tomar um colágeno ou os peptídeos bioativos de colágeno por via oral. Isso aí não tem dúvida. Além do Botox, a toxina botulínica, né, que paralisa a musculatura e diminui a formação de rugas ou sulcos mais profundos. E que também é mais preventivo. Dependendo da época que você for fazer o Botox, ele já não vai ter mais tanto efeito. Por isso que hoje, com 25 anos, lógico, né, com bom senso, já se é indicado fazer o uso de Botox em algumas regiões onde você tem uma tendência maior a marcar, porque isso também é de pessoa para pessoa, para prevenir a formação de rugas no futuro, tá? Bom, além da camada basal ou germinativa, nós temos a camada espinhosa ou malpighiana, que é essa segunda aqui. Essa camada espinhosa ou malpighiana, ela é pouco, assim, representativa e ela é mais só para manter a coesão entre as células da epiderme, tá? Depois dela vem a granulosa. A granulosa é quando o retículo endoplasmático dos queratinócitos produziram tanta queratina que o citoplasma está repleto de grânulos contendo essa proteína, que impermeabiliza a pele, né? E aqui ela já começa a perder alguns componentes celulares, porque ela já não vai mais precisar do retículo endoplasmático, porque ele já produziu essa queratina, né? E aí vai perder a parede de Golgi, até mesmo o próprio núcleo. Se for a pele da palma das mãos e planta dos pés, a gente tem ali uma camada de transição, ou lúcida, até chegar na camada córnea, que é quando as células estão completamente mortas, repletas de queratina no seu interior, com formato achatado, né? E protegendo a pele contra arranhões, pequenos ferimentos, penetração de micro-organismos patogênicos e de
e de substâncias, tá? Nessas 3 camadas aqui, gente, nós temos células do sistema imune, chamadas células de Langerhans, que estão fazendo uma varredura ali, tá? Apresentando antígenos para macrófagos, linfócitos. Então, se a pele, né, estiver escoriada e tiver a penetração ali de alguma bactéria, por exemplo, o macrófago vem fagocita, de algum vírus, vem o linfócito, né, para produzir anticorpos, tá? Então, protegendo. São as células de Langerhans. São células com função imunitária. E a camada córnea, ou extrato córneo, que é essa camada morta, né? Que é o epitélio pavimentoso estratificado queratinizado. Essas células, elas, ao longo do dia, elas se descamam, né? E quando você vai fazer uma esfoliação, é para você favorecer ou para você facilitar esse processo. Mas não se pode utilizar esfoliantes e abrasivos diariamente, porque senão a pele fica muito vulnerável às agressões ambientais, porque essa camada córnea fica muito fina, né? Agora, em regiões onde é mais espessa, aí às vezes é necessário fazer mesmo, porque senão dá uma hiperkeratinização, né? Essa esfoliação também, no caso de pele oleosa com tendência à acne, ajuda muito, porque é essa camada córnea, é essa queratina que obstrui o duto da glândula sebácea, tá? E de acordo com que essas células da camada córnea vão sendo perdidas, em média 6 a 14 gramas, né, por dia, as células da camada basal ou germinativa vão se multiplicando para repor essas células, tá? Bom, antes da gente ir para a derme, alguém tem alguma dúvida ou colocação? Bom, a derme não é tecido epitelial, igual lá, a camada córnea. Epitélio, pavimentoso, estratificado, queratinizado. Derme é tecido conjuntivo, tá? Tecido conjuntivo frouxo e denso não modelado. Aqui a derme não foi dividida, e na verdade eu não tenho nenhuma figura para isso. A não ser essa aqui. Aqui, ó. A derme, logo abaixo da epiderme, ela é formada por uma camada, chamada de camada papilar da derme. Então a derme tem camada papilar, camada reticular, aí que vem o tecido subcutâneo. A camada papilar, que é a primeira camada da derme, é tecido conjuntivo frouxo. A reticular é tecido conjuntivo denso, não modelado, tá? Que é a informação colocada aqui, ó. Então a gente tem na derme tecido conjuntivo frouxo e denso não modelado. O tecido conjuntivo frouxo está na camada papilar da derme e o denso não modelado na camada reticular, tá? A derme é a camada de composição mais heterogênea da pele, porque aqui, olha lá, a gente tem folículo piloso, o crescimento do pelo, né? Associado a ele, a gente tem quem? Glândula sebácea. Aqui a gente tem músculo eretor do pelo. A gente tem glândulas sudoríparas, a gente tem terminações nervosas, tanto é que quando você arranca o pelo você sente dor. Você tem músculo eretor do pelo, né, os vasos sanguíneos, as fibras colágenas elásticas reticulares e a substância fundamental amorfa, que dá suporte, né, para essas estruturas. E além disso aqui a gente tem os fibroblastos também. Lá na camada epidérmica a gente tem queratinócitos, melanócitos, né, célula de Langerhans, células de Merkel. Agora aqui na derme a gente tem basicamente fibroblastos, tá? Que são as células que produzem colágeno, elastina. E por isso quando você usa uma tecnologia do tipo laser de CO2 fracionado ou uma debridação na pele e causa um processo inflamatório, você atrai fibroblastos. E o fibroblasto, então, vai produzir mais colágeno e elastina para conter aquele processo inflamatório na pele. E aí, dando mais tom de sustentação, você contribui para o rejuvenescimento da pele. Olha lá, esses fibroblastos, né, são basicamente as células constituintes da derme. A substância fundamental amorfa, que eu disse para vocês, que é o que dá sustentação, né, como se fosse uma gelatina aqui, em que as células e essas estruturas ficam apoiadas, né, mergulhadas. Tem glicosaminoglicanos, proteoglicanos, que são moléculas de proteínas associadas a açúcares, né? Estão na derme as fibras relacionadas a tônus, sustentação e elasticidade da pele, que é a fibra colágena e elástica. E como eu havia dito para vocês, a exposição à luz solar produz enzimas
do tipo colagenase e elastase, que degrada o colágeno e a elastina. A gente tem os vasos sanguíneos, e nós vimos no início da aula que a célula que a pele é um grande reservatório de sangue, principalmente nessa região da derme. Quando a pessoa leva um susto, ela fica, não, esse fulano ficou branco, é porque você mobilizou esse sangue da derme para os músculos, né, para você oxigenar e nutrir e deixar o seu organismo preparado para alguma reação de fuga ou luta. As terminações nervosas, né, que captam os estímulos do ambiente, do tipo calor, pressão, glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas, estão todas na derme. As fibras proteicas e que estão muito relacionadas à jovialidade da pele, presentes na derme, que é essa região aqui, né, são basicamente essas aqui, grossas e resistentes, que se distendem pouco quando tensionadas, que dão tônus e sustentação para a pele, que são as fibras colágenas. As fibras elásticas, elas dão elasticidade para a pele, tá? E as fibras reticulares, que são essas aqui espiraladas, elas formam um traçado firme, que une o tecido conjuntivo ao tecido epitelial da epiderme, que é a camada acima da derme, e ao tecido adiposo da hipoderme, que é a camada que está abaixo da derme, uma vez que a derme ela é a camada intermediária. Então, a coesão entre o tecido epitelial, que está acima da derme, e o tecido adiposo, que está abaixo da derme, é mantido pelas fibras reticulares. Elas não estão muito relacionadas à questão de jovialidade da pele, não, né? Elas não dão tom de sustentação e nem elasticidade, tá? Aqui os fibroblastos na derme, essas células aqui, ó, alongadas, ó, o núcleo delas aqui, tá? E aqui não representou fibra colágena elástica, ou não representou glândula sudorípara, sebácea, nem folículo piloso, não. Deu destaque maior só essas fibras. E aqui abaixo, né, o vacúolo das células do tecido adiposo, do tecido subcutâneo, armazenando gordura. Bom, pessoal, as glândulas sebáceas, elas estão sempre associadas ao folículo piloso, e essas glândulas, elas produzem uma secreção lipídica. A parte oleosa do manto hidrolipídico é a secreção da glândula sebácea, tá? Aqui a gente tem triglicerídeos, colesterol do tipo cera, e ela tem uma secreção holócrina. O que é uma secreção holócrina? É aquela glândula em que a própria glândula é a secreção. A glândula é eliminada junto com a secreção, então ela tem que ser constantemente renovada, né? É o contrário da glândula merócrina, né? Que, igual a glândula sudorípara, merócrina, ela só libera a secreção. E a apócrina é aquela glândula que libera parte do conteúdo dela junto com a secreção, não todo, igual a glândula mamária, por exemplo. Ela atua como um agente protetor, porque ela forma um filme oclusivo sobre a pele, mantendo a hidratação adequada, né? E também a hidratação do cabelo, né? Porque no caso do pelo ali, ou no caso do pelo, nas regiões do corpo, mantém a pele. E no caso dos cabelos, no couro cabeludo, né? O escoamento dessa secreção lipídica ao longo do fio do cabelo é que mantém a hidratação natural dos fios, né? Sobre glândula sebácea, tem alguma dúvida, pessoal? Agora, as glândulas sudoríparas, não sei se vocês sabiam dessa informação, elas são de dois tipos. A gente tem dois tipos de glândula sudorípara. Glândula sudorípara apócrina e glândula sudorípara écrina. Aquela em que a gente preocupa com o odor causado, né, pela secreção, é da glândula apócrina, tá? Da glândula écrina, não. Então, a glândula écrina é uma glândula sudorípara que basicamente está distribuída em toda a superfície do nosso corpo e ela libera uma secreção aquosa formada por água e minerais, tá? E o odor desse suor liberado pela glândula écrina, ele não é desagradável, ele não adquire um odor mal cheiroso. Agora, a glândula apócrina, olha lá, ela está associada ao folículo piloso e próxima da glândula sebácea. Então, a glândula sudorípara apócrina, além de água e minerais, ela tem ácidos graxos, ela tem proteína, e bactéria gosta de utilizar essas substâncias como alimento, tá? Como substrato.
E quando elas metabolizam, quando elas se alimentam das substâncias ou da secreção da glândula sudorípara apócrina, como produto desse metabolismo, a produção de ácidos voláteis de odor desagradável, que está associado ao odor causado, né, pela secreção dessas glândulas apócrinas. Na verdade, o odor nem da glândula écrina nem da apócrina tem cheiro. O que vai causar o odor desagradável é a metabolização desse suor por bactérias, tá? A glândula apócrina é o tipo de glândula sudorípara que está na virilha, próximo aos órgãos genitais, que está nas axilas, no conduto externo auditivo, ao redor dos mamilos, tá? Então, por isso que geralmente essas regiões, né, principalmente a axila, é onde se usa o antitranspirante, é onde se usa o desodorante. E você transpira, por exemplo, nas costas, barriga, e ali você não vai usar um antitranspirante ou um desodorante, porque ali é uma secreção écrina, que geralmente a bactéria não metaboliza, então não gera odor. Agora, a secreção apócrina, ela não tem odor, mas depois que ela é metabolizada por bactérias, sim, ela adquire um odor mal cheiroso, pela produção de ácidos graxos, de ácidos voláteis de odor desagradável. Olha lá, as glândulas écrinas, o líquido é aquoso, fino, inodoro, tem água e minerais, né? Então, ele não é metabolizado por bactérias. Agora, o apócrino, ele tem, basicamente, né, proteínas, ácidos graxos, lá na região das axilas, urogenitais, e que, apesar de não ter odor, adquire um odor fétil após a ação de bactérias presentes na superfície da pele. Aquelas bactérias lá da microbiota normal da pele é que metaboliza esse tipo de suor aí, tá? A secreção sudorípara, ela entra em atividade devido a estímulos térmicos, então aumenta a temperatura ou prática de atividade física, né? Justamente para regular a temperatura corporal, a água da superfície da pele capta o calor, resfriando, e isso também está relacionado a fatores adrenérgicos ou emocionais, hormonais. Então, tem pessoas que tendem a ter uma atividade mais exacerbada dessa glândula quando está em situações de estresse, tá? Ou para quem tem uma hiperatividade dessa glândula sebácea, no caso da hiperidrose, né? E a última camada da pele, que é o tecido subcutâneo ou hipodérmico, que é um termo em desuso, a gente ali basicamente tem uma reserva de gordura, tá? Qual que seria a importância dessa reserva de gordura, né? Então, é um tecido energético como reserva, tá? Por quê? Porque o organismo não gosta de utilizar a gordura como fonte de energia, gosta de utilizar o carboidrato, então a gente só usa isso na falta do carboidrato. Por isso que a maioria das dietas, né, restringem a alimentação de doces, grãos, né, cereais, que são alimentos ricos em carboidratos, porque a gente só usa gordura na falta de quem? Do carboidrato, tá? Mas o excesso de carboidrato que você ingere, há vias metabólicas que convertem isso em gordura, porque é melhor se armazenar gordura, porque gordura não tem afinidade pela água, e o carboidrato tem. Então, onde o carboidrato vai, ele leva uma água de solvatação junto. Por isso que a gente estoca carboidrato na forma de glicogênio no fígado em pequena quantidade. Passou daquela quantidade necessária, é convertido em gordura. Na falta do carboidrato, a gente utiliza essas reservas de gordura do tecido adiposo e diminui, né, a espessura, o volume do tecido adiposo, e aí a pessoa tende a emagrecer. Amortece impactos mecânicos também, esse tecido adiposo, né? E no caso de mamíferos, né, que vivem nos trópicos, onde as temperaturas atingem, né, são muito baixas, abaixo dos 0 graus centígrados, no caso de focas, leões marinhos, pinguins, eles são acolchoados com uma grossa camada de tecido subcutâneo, ou tecido adiposo. Por quê? Porque essa camada dificulta a irradiação de calor através da pele, retém o calor no interior do corpo, então mesmo que as temperaturas externas estejam muito baixas, o organismo não sofre hipotermia, tá? Por isso que, de um modo geral, né, de um modo geral, não quer dizer que seja uma regra, quanto mais obeso, quanto mais for gordinha a pessoa, ela tende a sentir um pouco mais de calor. Bom, existe ainda, só para citar, porque isso é mais objeto de estudo da cosmetologia, alguns produtos relacionados à limpeza, higienização e hidratação da pele que só vão atuar sobre a epiderme. Então, isso aí podem ser chamados de produtos do tipo higiene pessoal ou cosméticos. Porque se ocorrer penetração na derme
e aí a gente fala de permeação, e alterar a estrutura e atividade da pele, isso é dermocosmético ou cosmecêuticos, que tem que ter teste de eficácia e segurança, são grau de risco 2, que é conteúdo da aula da semana que vem, tá? Bom, a limpeza da pele é basicamente promovida por sabonetes. E os sabonetes são ricos em tensoativos, que eram aquelas moléculas que a gente estudou como emulsificantes, que tem sempre uma cauda graxa e uma cabeça polar. É um detergente. Então, tudo que vai limpar tem que ter um tensoativo, tem que ter uma molécula detergente. Vai haver a lavagem de uma louça. Para limpá-la eficientemente, a gente não consegue fazer isso usando só água. A gente usa um detergente, a molécula de um tensoativo, que a parte graxa liga na gordura, a polar liga na água e arrasta tudo isso junto com o enxágue. Para a limpeza da pele, para a limpeza e higienização dos cabelos, a gente tem que ter o quê? Tensoativos. Então, sabonete tem tensoativo, shampoo tem tensoativo, porque a função deles é o quê? Limpeza, detergência, higienização. Tem uma cauda graxa, lipofílica, com afinidade por gordura, que vai se ligar na secreção lipídica, na parte, no sebo, né, da pele ou do cabelo. E a parte polar se liga ou tem afinidade pela água, e aí com o enxágue arrasta tudo isso e eu faço uma limpeza e uma higienização adequada, tá? Então a função de sabonetes é detergência, limpeza, higienização, tá? O ideal é que eles sejam bons formadores de espuma, para dar uma ideia de onde o produto foi aplicado. Mesma coisa de característica de shampoo também, né? Se for um sabonete líquido, ou no caso do shampoo também, tem que ter viscosidade para não haver escoamento e perca de produtos entre os dedos. E a limpeza proporcionada, que é o mais importante, né? A limpeza, detergência e higienização é a principal função dos sabonetes, tá? Já ouviu falar em tônicos para a pele? Os tônicos, a ordem correta no protocolo de hidratação da pele é limpar, tonificar para depois hidratar. Antes você limpa, higieniza para depois o que? Tonificar e por último vem a hidratação. Os tônicos contêm substâncias para neutralizar o pH da pele. Esse é o principal objetivo deles, tá? E no caso de peles com tendência a acne ou muito oleosas, com hiperatividade da glândula sebácea, associada a uma hiperqueratinização folicular, a gente tem os adstringentes. Os adstringentes são substâncias que causam a crispação, né, do tecido, causam uma diminuição do duto da glândula sebácea. Então, peles secas não se deve utilizar adstringentes. Agora, peles com tendência acneica oleosa, obrigatoriamente vai ter que ter ali nos produtos de uso cotidiano o uso de um adstringente, tá? E existem tônicos que contêm adstringentes juntos, que é o caso aqui desse produto que eu estou colocando um exemplo aqui como figura, tá? Mas aí aqui vai ser um tônico adstringente só para pele oleosa. Para pele seca, eu tenho que usar o tônico sem adstringente. Por exemplo, extrato de planta rica em tanino, o tanino é altamente adstringente, então só vou usar para pele oleosa, com tendência a acne. Os hidratantes já são produtos que vão conter moléculas lipídicas de fase oleosa que vão formar um filme oclusivo sobre a pele, e é esse filme que impede a evaporação da camada hidratante natural, ou esses hidratantes vão ter substâncias higroscópicas com alta afinidade pela água, retendo a água na superfície da pele e mantendo a sua o quê? E mantendo a sua hidratação. Ou às vezes, na forma de uma emulsão, uma mistura, né, de substâncias emolientes da fase oleosa e substâncias higroscópicas da fase aquosa, que vão manter a hidratação da pele, tá? Como eu disse, com a idade, por mais que se utilize produtos de excelente qualidade e que seja essencial, né, durante a noite, durante o dia, eles não são suficientes para manter a jovialidade da pele. Aí essa hidratação tem que ser a nível de procedimentos de injeção dessas substâncias na pele, e não apenas de aplicação tópica, que é o caso do preenchimento, né? Que é o caso do Volite, que é uma hidratação mais profunda, porque aí tem um efeito bem mais efetivo. E além de substâncias hidratantes, é essencial para manter a jovialidade da pele você usar também
moléculas antioxidantes para diminuir a formação de radicais livres, né, que oxidam e levam a envelhecimento da pele. E como último produto também a gente tem os esfoliantes ou abrasivos. Aquela camada córnea ou extrato córneo, quando ela fica muito espessa, a pele fica sem viço, né? E para que ela fique com um aspecto mais aveludado, é importante fazer uma esfoliação. Essa esfoliação ela tem que ser adequada para cada tipo de pele. Por exemplo, a oleosa pode realizar a esfoliação mais vezes por semana do que uma pele seca. Porque ela ajuda nessa remoção de camada de células mortas. Mas isso aí não deve substituir um sabonete, por exemplo, porque o sabonete apenas limpa e higieniza. O esfoliante, ele remove a camada de células mortas. Ele diminui a espessura daquela camada córnea ou extrato córneo. Ele é mais importante em regiões do cotovelo, do joelho, onde essa camada é mais espessa, né? Mas a pele acneica, que tem uma hiperqueratinização folicular, para facilitar a extrusão, né, e a liberação do conteúdo do duto da glândula, ele seria até indicado. O ideal são grânulos de diâmetro uniforme, né? Essa história de você usar lá açúcar com mel e limão para fazer esfoliação não é adequado, porque os grânulos de açúcar não vão ter diâmetro uniforme, não é voltado, né, para esse objetivo, pode acabar irritando a pele. No caso do mel ali tudo bem, e o limão usa umas gotinhas, desse não expõe à luz solar, né? Justamente porque, como eu disse, o pH da pele é um pH ácido, tá? Então, por isso é que se falava lá para usar umas gotinhas de limão nessa receitinha caseira, mas não é o indicado. O ideal é usar um produto mesmo que tenha, olha lá, grânulos uniformes, tá vendo? Esse aqui é aplicado sobre a pele, esses granulozinhos de coloração laranja, com movimentos circulares, né? Para que você possa fazer essa esfoliação de forma adequada. Quando você utiliza uma esponja com ação abrasiva, aí você está utilizando um produto, né, abrasivo. Então, quando é um produto que requer o uso de uma esponja, ele não é um esfoliante, ele é chamado de quê? De abrasivo, tá? Mas é só em questão da denominação mesmo, porque acaba que o objetivo deles acaba sendo o mesmo, ok? Bom, como eu havia dito, esse é o conteúdo da aula de hoje, em que nós falaríamos a respeito da anatomofisiologia da pele. Semana que vem os processos relacionados à permeação de ativos através da pele e como que a gente trabalha bases dermocosméticas para propiciar essa penetração, essa permeação ou absorção desses ativos, tá? Lembrando, semana que vem, a hora que a gente voltar, não está mais aberto o link para a realização da atividade avaliativa. A aula de hoje está encerrada. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Tudo Não, bem? professor, tá tudo ok. Então, boa noite, fiquem com Deus. Até semana que vem. Boa noite.